Olá, bem-vindos ao canal A Jornada e estamos mais uma vez aqui hoje para falar sobre um assunto muito, talvez, velado. As pessoas não comentam muito sobre isso. Esse podcast ele vai falar exatamente sobre o seu corpo mudou. E agora? E nós vamos falar da menopausa e o que o tarô traz como guiança, como que o tarô pode estar interligado com a menopausa, como que ele pode nos ajudar, como ele pode nos mostrar pontos da nossa identidade, da nossa autoestima, através das cartas, como que o tarô pode nos mostrar esse desenvolvimento. Então, o tema de hoje é o corpo mudou e agora? A menopausa espiritual e o tarô como guia da sua identidade e autoestima. Bom, é um tema bastante íntimo, então pega o seu café, pega a sua água, vem e senta, que eu vou contar também um pouco da minha história. Bom, vamos iniciar com a minha idade. Eu tenho 46 anos, eu ia falar 45. Eu tenho 46, eu fiz 46 agora no dia 26 de julho. E como toda mulher, a menopausa vem arrebatando sem trégua. Um dia ela vai chegar para todo mundo que passa dos 40. Eu entrei na minha menopausa, eu comecei a entrar na minha menopausa aos 36 anos de idade, quando eu comecei a minha pré-menopausa, e foi quando eu comecei a ter os primeiros sinais de loucura. Vamos ser real, que eu comecei a achar assim, que algumas coisas não estavam muito bem dentro de mim. No mundo externo, ninguém percebia nada, mas no seu mundo interno você sabe que as coisas estão um pouco off, né? Você fala assim, era assim, né? Pois é. Então, hoje, com aos 46, eu posso dizer que eu já estou num nível mais consciente dos sintomas da menopausa no meu corpo e como eles me afetam. Mas esse processo de consciência se iniciou aos 45, há um ano atrás, começou esse processo de consciência, porque até então eu estava assim muito relutante contra todos os sintomas, sem compreender que eu estava na realidade entrando na menopausa. É aquele negócio, né? Você vai na médica, ela fala, você tá entrando na pré-menopausa. Você ignora, vai pra casa e fala, ela é louca. Aí, aos 36, né? Surtou essa médica, não sabe nem o que ela fala. Aí você pega e o tempo vai passando, e o tempo vai passando, e o tempo vai passando. E de repente você começa a ver que você continua comendo as mesmas coisas de sempre, e aquela pochete na sua barriga começa a crescer, né? Você fala assim, mas eu não comi nada de diferente. Eu continuo não comendo o açúcar, continuo não comendo isso, continuo não comendo aquilo. E aquela barriga começa a crescer, né? E aquela você fala assim, poxa, eu como a mesma coisa e eu tô engordando. Aí você começa a ter mudanças de humor assim drástica, né? Você acorda de manhã, tá tudo ótimo, ótimo humor, o céu tá azul, lindo, chega de tarde, você quer matar um se passar pela sua frente. Você fala assim, mas eu lembro que eu acordei bem hoje. Aí começa por aí. Aí depois tem umas coisas que são muito engraçadas. Tinham coisas que eu não ligava, completamente não ligava, que o meu esposo fizesse. Fez isso, eu ia falar, pronto, eu sabia que eu não gostava, mas não me irritava e não me incomodava. Eu simplesmente ia lá e fazia do jeito que eu queria. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo besta. A bendita da tampa da privada levantada, né? Então,
A gente, porque isso é famoso, né? Não é clichê não, gente, mas é porque o homem tem a mania de deixar aquela porra daquela tampa levantada. Deve ser um prazer enorme ter aquela porra da tampa do vaso levantada. É, né? Deve ter um orgasmo quando aquele negócio tá lá pra cima. Mas então, eu sempre vi aquela coisa lá, né? E falava assim, bom, vamos lá, abaixa o negócio e segue a vida, né? A vida que segue. E de repente, quando o homem pega você na sua menopausa, aquela tampa pra cima é a terceira guerra mundial dentro de casa. Porque se eu encontrar aquela tampa aberta de novo, eu vou te dar o soco do Mike Tyson. Gente, não vamos partir para o físico aqui, mas o pensamento, você por dentro, tá parecendo aquele vulcão que vai eclodir, né? Então, e era assim. Só que um dia a gente eclode por conta da bendita menopausa. E então tinham coisas que começam a ficar estranhas para você, ou você se irrita extremamente por coisas que antigamente você não ligava. De repente, o perfume que o seu marido usava, você gostava, você entrou na menopausa, você fala, pô, tu tá fedido. Fala, é o mesmo perfume de sempre, você me mandou comprar? Você fala, não. Aí você começa a achar, nossa, eu tô louca, eu sou bipolar, eu tô esquizofrênica, ou então eu não me reconheço mais, tô possuída, né? Tem um alienígena tomou conta aqui do meu corpo e eu não sei quem eu sou. Você começa a não reconhecer os seus padrões de pensamentos, as suas ações, a sua irritabilidade. Eu me lembro que eu não me aguentava, eu não me propriamente suportava. Eu falo, caraca, eu sou chata pra cacete. Como que esse homem tá do meu lado até agora? Milagres acontecem. Então, os seus filhos, eles falam assim, pronto, surtou, né? O que que tá acontecendo com a mãe? Porque ela não me entende mais, ela era legal pra caraca e agora, pô, tá um saco, né, mãe? Tu tá um porre. Aí eu falei, caraca, eu sempre me dei tão bem com a minha filha. E as discussões aumentam, tudo te irrita. E tudo isso acontece por quê? Aí você começa a ficar insegura, né? Você começa a falar assim, não, o marido vai deixar porque eu sou insuportável. Você realmente está insuportável. Você fala assim, nossa, o filho vai sair de casa porque não aguenta mais morar comigo. Então, a situação ela chega num jeito e você começa a achar que a sua vida tá degringolando e que você fala assim, pronto, agora eu tô no meu inferno astral e é isso, é o casamento que não funciona mais, é a vida dentro de casa com a família que também não funciona mais e tudo isso está acontecendo por um simples motivo. Os seus hormônios estão mudando, mas até você juntar o leco-cré que você tá pirada da ideia, porque os seus hormônios, eles estão instáveis dentro de você. Quando você entra na sua pré-menopausa, eu não sou médica, o que eu vou dar aqui é uma breve explicação por conta de tudo que eu pesquisei para começar a me entender. Porque você vai no médico, ele vai te dar um remedinho lá. Eu não quero remedinho. Eu fui adepta de que não, eu não quero remédio. Se eu tô passando por esse processo, eu vou passar por esse processo com consciência e vou tentar, da melhor maneira possível, equilibrar o meu corpo, a minha mente de forma natural. Isso é uma opção que cada um faz. Eu não tô aqui para falar que A, B ou C é errado. Existem situações que são extremamente críticas e que é necessária uma medicação, e existem situações que talvez você consiga com uma medicina alternativa ou até mesmo com chás ou com produtos naturais para você equilibrar novamente os seus hormônios, mas que eles influenciam drasticamente na sua saúde mental, corporal e de todo mundo que está à sua volta, sim. Então, não é que eu tô querendo falar assim, tenha paciência com a gente quando a gente tá aos 45. Talvez esse podcast não seja para os homens, mas eles deveriam assistir. Porque quando eles entenderem o que a gente passa por essa fase dos 45, que pode ser que dure dos 45 até os 55, você já pensou isso? Meu Deus do céu, eu falei, Jesus, isso é tortura. Mas enfim,
E no meu caso começou ainda um pouco antes, né? Pra melhorar. Mas pelo menos deve acabar mais cedo. Espero eu. Bom, pelo menos eu me sinto bem melhor agora e eu espero que tenha passado. Eu acho que esse último ano foi o pico da loucura. Bom, então isso significa que você pode encontrar um método para equilibrar os seus hormônios novamente. Tudo isso ocorre porque aos 45 ocorre um desbalanceamento dos nossos hormônios. E quando eu falo isso, eu falo dos benditos, né? Da progesterona, do estrogênio. Nós também temos testosterona. Mas os que tem um impacto maior durante a menopausa é a nossa produção de estrogênio e de progesterona. E esses dois hormônios, eles são correlacionados com as nossas alterações de humor, de sono, de libido, de memória. Eu, por enquanto, me lembro de tudo, mas eu também me lembro de uma coisa. Eu nunca tive o problema de ficar acordando no meio da noite. Caraca, se o meu esposo piscasse na cama, eu estava acordando. Eu fiquei com um sono, assim, extremamente leve. E o nível do meu sono, ele, antes de eu ter a minha filha, eu podia acabar o mundo, né? Que eu continuava dormindo, feliz da vida. Não ia nem saber que tinha morrido. Depois que a minha filha nasceu, o nível da profundidade do sono, ela diminui. Você sempre tá naquele estado, eu tô alerta. Se o meu bebê mudar a respiração, você já acorda. Mais ou menos isso. Quando você volta na menopausa, essa sensitividade do seu sono, no período de quando você um dia, no caso se você já teve neném, você sabe dessa experiência, quando o seu neném acaba de nascer, nas primeiras semanas, no primeiro mês, você ainda tá se adaptando e tentando entender aquela nova criaturinha, né? Então, o seu sono ele fica num nível que seu neném faz assim, você já acordou no meio da noite, pronto, parou de respirar, né? Então, na menopausa, o seu sono ele volta mais ou menos naquele nível de sensitividade. Cara, o passarinho piando na janela vai te acordar. Pode ser a coisa mais linda do mundo que está acontecendo. Um barulho mínimo que for vai te acordar. Então, o seu sono fica muito sensitivo. Libido, por a gente nem fala, né? Eu olhava pro meu esposo e achava ele que era um cactus. Eu não quero encostar em você. Não, é aquela coisa assim, não, odeio. O sexo ele passa a ser nojento, pegajoso, fede, não quero, não toque em mim. E você pode até desenvolver toque nesse período, né? Assim, você simplesmente não me toca, não me encosta, sabe? Piada de sexo, você começa a ter aversão a sexo. É uma loucura. É uma loucura. E você fala assim, gente, aquela coisa eu gostava tanto, né? E agora eu não quero. E é uma coisa assim que acontece. No meu caso, né? Foi não repentino, mas foi uma progressão assim muito rápida, né? Então causa assim um susto nas pessoas. Né? O seu esposo começa a olhar pra você e fala, pô, tu tem outro? Ou você não gosta mais de mim? Aí você fala, não, eu te amo. Ah, mas não me encosta? Aí a pessoa fica assim, eu não entendo essa mulher. Eu te amo, mas não encosta em mim. Não é por aí, gente. A gente ri agora, ou eu estou rindo agora, mas eu tenho um esposo maravilhoso. Brian, obrigada se você estiver me ouvindo, te amo. Mas é aquela coisa, eu, por conta dessa montanha russa que acontece com os seus hormônios, você não se entende, as pessoas que estão ao seu redor também não vão entender as suas atitudes. E, bom, para eu salvar o meu casamento e salvar a minha família, eu me decidi me isolar, eu me decidi manter em salvo e seguro a minha família e eu me afastei por um período. E eu me afastei por conta de querer me compreender melhor, de saber o que está passando comigo, as mudanças que o meu corpo está passando, né? E nesse período de afastamento, né, o que que acontece? Eu procurei compreender, ok, eu não sei o que está acontecendo comigo,
mas alguma coisa precisa mudar. Do jeito que tá, não pode ser, porque senão eu vou perder o meu marido, eu vou perder a minha filha não vai querer mais morar comigo, as coisas vão. Um dia ela vai, mas não prematuramente, certo? Ahn, então eu comecei a procurar mais compreender sobre menopausa, sobre os sintomas, sobre o que eu poderia fazer para melhorar a minha situação. E nisso, o que acontece? Eu comecei a fazer atividades físicas mais regularmente. Eu comecei a perceber que toda vez que eu faço atividade física, né, eu sempre gostei muito de fazer atividade física. E nesse período que eu tava assim, surtada, né, vamos colocar nesse ponto assim, menopausa como surtada, não é muito legal a gente nominar desse jeito, mas era como eu me sentia. Eu estou me descrevendo aqui, não estou julgando ninguém, nem nomeando ninguém, pelo amor de Deus. Eu sempre gostei de fazer atividade física. Eu sou personal trainer. De repente eu não queria nem ouvir. Cara, quem falasse em personal trainer não batia. Eu não queria. Odeio. Falei, gente, você viveu a sua vida amando, como é que você odeia agora? Então, eu voltei a fazer as minhas atividades físicas regularmente. Regularmente, que eu falo, não era mais uma, duas vezes na semana, né? Eu coloquei intensidade nisso, eu coloquei diariamente. Tá chovendo, bora fazer academia. Tá sol, bora fazer. Tô cansada, não tô ligando, bora fazer academia. Vamos fazer academia todo dia, mas nem que seja para sentar na bicicleta. Vai se mexer. Uma outra coisa muito importante, especialmente para as mulheres depois dos 40 anos, é fantástico e fundamental fazer levantamento de peso. Por quê? Porque se você for na academia só para fazer coisa de aeróbica, não vai gerar o mesmo efeito com relação aos hormônios. Quando você faz levantamento de peso, você cria mais músculos. E a função de criar mais músculos, eu tô dando aqui uma introdução muito, por favor, vocês médicos, não me matem. E o fato de você criar os músculos, ou do músculo crescer, ou de você incentivar o crescimento muscular, faz com que haja a produção de estrogênio e progesterona que vão se balancear. Você entendeu? Então isso melhora o seu humor. Fazer atividade física, em especial levantamento de peso, melhora o seu humor. De balanço ainda, de quebra, você aumentando a sua taxa muscular, você diminui a quantidade de gordura, porque levantar peso queima mais gordura do que gastar 1 hora na bicicleta. E você ainda equilibra os seus hormônios, né? E volta à normalidade. Então, é assim, win-win situation. Vamos vencer nessa batalha aqui. A outra coisa que eu também experimentei, que eu fiz, foi jejum. E eu comecei com jejuns intermitente. Então, eu comecei até a seguir uma médica nos Estados Unidos, ela é fantástica. E ela ensina passo a passo como que o jejum, você deve fazer o jejum intermitente. E você deve. Eu vou deixar o link dela na descrição desse vídeo. Ela se chama Mindy. E se eu não me engano, é Mindy Peltz. E ela. O que é fantástico, ela faz como você deve, ou ela mostra como você deve fazer o jejum intermitente baseado no seu ciclo menstrual, porque tem influência e você tem que respeitar esse ciclo que o seu corpo está passando. Quando você respeita o ciclo do seu corpo, alinha com essa dieta, com essa alimentação balanceada e com esse jejum intermitente, você dá chance para o seu organismo reequilibrar esses hormônios que estão assim em montanha-russa nesse momento. Você, em vez dele ficar em picos de alto e baixo, com o jejum intermitente, você reduz esses picos e eles ficam
menos evidentes e você fica num estado mais equilibrado, correto? Então, assim, é super importante. Claro, né? Então tem atividade física, uma alimentação balanceada e jejum intermitente. Então foram essas três coisas que eu utilizei. Durante 2 meses eu sim utilizei uma medicação alternativa, um remédio natural, e eu tomei muito chá de angelica, que chá de angelica também ajuda a diminuir o estresse, especialmente nesse período, porque a gente fica muito estressada e o estresse ele dá o sinal para o seu corpo de alarme. E toda vez que você está em alarme, o seu corpo vai falar assim: não vou queimar gordura, e daí você fica engordando, mesmo você não comendo nada. Então, eu sempre estava tomando, especialmente à noite, um chá para relaxar, para eu conseguir dormir mais, né? Dormir as minhas 8 horas, porque eu estava dormindo 4 horas, 6 horas, né? Você perde o sono. Então, a perda de sono faz você engordar, o estresse faz você engordar, né? Então, quando você se conscientiza, verdade, esses dias eu não estava dormindo, ou eu já não durmo direito, já tenho 2, 3 meses, aí você olha na balança, 1 quilo. Olha a ligação, presta atenção nisso. Você entendeu? Você começa a ver que tudo isso tá interligado. Então, esse isolamento que eu tive foi um momento de autodescoberta muito grande para mim, onde eu me conheci e um belo dia eu falei pro meu esposo, eu falei assim, agora está na hora da gente conversar e eu preciso te explicar que eu não estou louca, eu sei o que está acontecendo comigo, isso. Durante esse período pré-menstrual, evite falar comigo que eu vou estar assim insuportável, né? Nesse período daqui eu vou estar assim super legal, você entendeu? Vou estar assim com os meus hormônios muito mais balanceados e a gente pode ter uma conversa mais difícil que vai rolar bem. Então, quando você fala para o seu esposo, fala para o seu parceiro como que o seu ciclo funciona, assim, você tem que ter um relacionamento aberto, né? Não pode ser aquela pessoa assim, ai, eu não falo nada. Não. Pô, se tu tá morando comigo, então tu tem que saber como que eu sou. Vamos abrir o negócio aqui. Tamo junto por bom e por ruim. Você entendeu? Então eu tô passando por essa modificação, então eu sei, falei, olha, eu detectei em mim determinados padrões. Quero me desculpar por aquilo outro que eu fiz. Você entendeu? Eu reconheço a minha falha, reconheço, eu estou passando por esse processo e eu estou me ajustando. Aí cabe ao seu parceiro também compreender a situação, né? Porque homem não tem menopausa, então fica um pouco difícil ele compreender, mas você explicando direitinho o que está acontecendo, você se conhecendo e explicando para ele, ele vai compreender. Mas você também tem que reconhecer isso, que você não está fazendo de propósito, você está fazendo isso por conta desse desequilíbrio que você está hormonalmente e que transparece de uma outra forma para as pessoas ao seu redor. E muito interessante que foi exatamente nesse período, quando eu me isolei para me conhecer, para me compreender melhor, para aceitar o meu corpo. Eu passei mais de 20 anos com bulimia, eu não aceitava o meu corpo. Eu sempre fazia extremamente muitos exercícios diariamente para não ganhar peso, sempre restringindo o que eu comia. Nossa, hoje eu como até demais. Mas hoje eu sou feliz e hoje o meu corpo tá balanceado. Então, assim, quando você se conhece, você alinha os seus chakras, você se alinha com a sua essência. E é aí que o tarô entra. Ah, mas por quê? O que que tem a ver com o tarô? Quando eu me afastei, foi quando eu comecei a fazer essas pesquisas, esses estudos. Então eu lia muito, eu lia muitos livros, assistia muitos vídeos, podcasts, essas coisas, e eu fui me
criando a minha experiência, a minha sabedoria. E eu fui a médicos e vamos tentar entender tudo isso. E os podcasts que eu comecei a assistir foram de médicos realmente explicando a situação, médicos japoneses, médicos chineses, médicos americanos. Não é possível que tá todo mundo falando a mesma coisa e nunca ninguém nem se viu, né? Então, você começa a juntar A com B e você acaba montando esse quebra-cabeça. E durante todo esse tempo, eu comecei a fazer viagens também. Eu falei, quero conhecer esse lugar, quero conhecer esse outro lugar. Então, se você tiver a possibilidade de tirar um tempo para que você se isole, cuide de você e também vá a outros lugares para você se explorar em um ambiente diferente, te traz novos insights. E foi em uma dessas viagens que eu entrei em contato pela primeira vez com uma runa. E foi através das runas que eu vim ao tarô. Foi através das runas que eu comecei a expandir a minha espiritualidade. E na realidade isso aconteceu quando eu estava na Suécia. E eu estava num local viking, e foi por isso que eu entrei em contato com as runas. E existem vários tarôs que têm runas, eu tenho inclusive um aqui que eu gosto muito, que é um oráculo, que é o oráculo das runas. Ai, que lindo, aqui temos Sovilo. Sovilo é a carta do sol, não tinha nem programado isso, e o sol é meu regente, porque eu sou leão. E aqui nós temos Sovilo, e existem oráculos que vêm com runas. E, por exemplo, essa carta está correlacionada com a carta do Sol no tarô. Então é aí que entra toda essa correlação com o tarô. O tarô, ele é utilizado como uma ferramenta para você. E é uma ferramenta para que você utilize para você entender essa transformação interna que está passando com você. O tarô te ajuda a tomar decisões. Não que o tarô vai te dizer que decisão tomar, mas o tarô vai te mostrar talvez aonde é necessário você ganhar mais clareza de um determinado assunto para que você tome uma determinada decisão. Então, as cartas mostram, por exemplo, forças internas que podem ter sido esquecidas, que estão correlacionadas à sua identidade, à sua autoestima. O tarô pode apontar caminhos para você lidar com oscilações de humor e autoestima, para que você traga mais equilíbrio emocional, né? E óbvio, claramente que o tarô ele também ajuda a perceber o valor que a gente tem nesse ciclo da vida, né? E faz a gente olhar com outros olhos as nossas mudanças no corpo, a nossa mudança de mente, e isso entra em relação com a nossa conexão espiritual. Porque quando você começa a compreender o seu corpo, a sua mente, você começa a compreender a sua casa espiritual. Então, e é essa a interligação entre o tarô e o seu corpo e você, e é a menopausa e todo esse processo de transformação. A vida é um ciclo. O tarô mostra exatamente todo esse ciclo, né? Não só o tarô, como a cabala. Nós vemos essa estrutura claramente, e muitas vezes essa estrutura pode passar desapercebida para você e você apenas ver as coisas como eventos, mas está tudo ligado e correlacionado. E então, assim, eu acho muito interessante, talvez ter uma prática diária de ter um tarô ou um oráculo, que você tire uma carta por dia e veja, ok, qual é a mensagem que o meu corpo precisa para hoje. E medite sobre essa mensagem, escreva, crie um diário de amor próprio. Então, tudo isso são coisas que ajudam você a passar com mais harmonia por um processo de transformação.
o período da menopausa nada mais é do que um processo de transformação que muitas vezes pode ser doloroso, caótico e pode ser a torre na vida de uma pessoa. Quando você toma consciência dessa transformação, dos padrões dessa transformação, do próximo ciclo que vem, quando você toma consciência disso, você toma poder sobre essa torre. Você toma poder sobre o caos que está ao seu redor. Você começa a compreender onde eu posso agir. Eu sei que eu estou fazendo isso e é por conta disso. O que eu posso fazer então? Onde eu posso procurar ajuda? Mas quando você tá que nem cego em tiroteio, que você nem sabe que essa loucura que tá acontecendo com você é por conta da sua menopausa, aí, minha filha, aí, né, degringola tudo. Aí você começa a botar a culpa no outro. Porque é mais fácil botar a culpa no outro do que perceber que sou eu que estou passando pelo processo de transformação e não o outro. Baseada nisso, vamos então, depois de 30 minutos falando aqui que nem uma louca, vamos tirar uma carta. Eu escolhi para você, nesse podcast, o Oráculo da Transformação. Ele vem, aqui eu tenho a caixinha dele, ele tá em alemão, então paciência comigo que eu vou traduzir. E nesse Oráculo da Transformação só tem mulheres, espiritualidade maior. Qual é a transformação que você está passando por esse momento? Qual é a mensagem de transformação que você está passando por esse momento? Saíram 2 cartas. Que linda! Essa carta é a carta número 24 e saiu Das Vertrauen, que significa o acreditar, o confiar. Uma mulher linda. E a segunda carta que caiu foi a carta número 3, que está escrito Zeit zu lernen. E Zeit zu lernen significa é tempo de aprender. Muito interessante. Bom, a primeira mensagem que eu recebo através dessas 2 cartas é que é tempo de você aprender a acreditar em si própria. É tempo de você aprender que você é a chave da solução dos seus problemas. Você tem o poder de solucionar tudo que está ao seu redor. Especialmente os problemas os quais você vê que você está completamente ligadas a ele. Existem problemas que talvez nós podemos ajudar, mas através de terceiros, mas existem problemas onde você vê que você pode ser a ajuda principal ou a primeira fonte. Ou que o primeiro passo que venha de você seja mais eficaz na solução. Mas aqui fala também que é necessário que você tire um tempo para você e aprenda sobre si mesmo e aprenda sobre a situação a qual necessita de confiança. A situação na qual necessita de uma solução. Você tem que aprender sobre a situação em si. Então aqui, se você está passando por todos esses fenômenos, se vamos colocar desse modo, da menopausa, é hora de você aprender sobre esse tema. Vai lá, procura e vamos começar a ler e vamos começar a debater. Uma coisa que eu fiz
como personal trainer, nas minhas aulas, tinha dia que eu chegava e falava, gente, olha, hoje eu tô irritada, mas eu já tenho 46, então não tem ninguém na menopausa aqui, então vamos respeitar o meu momento? As pessoas começavam a rir. E no final eu acabava relaxando, porque eu coloquei para fora alguma coisa que estava assim, me matando. Então é tempo de você aprender sobre você, sobre a situação em si, sobre os padrões ao seu redor. Ok? É tempo de você se autoconhecer. Por isso que esse podcast ele vem com a pegada do tarô e é completamente diferente. E a carta do Vertrauen fala que é necessário que você acredite que você tem o poder de mudar aquilo que você quer. É necessário que você veja que você está passando por um processo de transformação. Veja a beleza desse processo de transformação. Pode ser que esse processo esteja te amarrando nesse momento, ou que talvez você se sinta presa a um processo no qual você não gostaria de estar, mas você não tem como evitar. Mas veja a beleza de que quando você confia que você tem o poder de solucionar isso, você se desamarra dessa situação, você toma poder sobre ela. Então aqui você precisa se autoconhecer e acreditar em você, ok? Vamos ver sobre o que o tarô nos traz, alguma situação especial. Eu vou começar tirando com a Sibila. Nossa, já até voou uma, meu Deus. Veio a carta da ternura, que é necessário saber para esse momento. Que é necessário. Veio a carta da mulher com raiva. Veio a carta da casa do campo. Mais uma, saíram mais duas energias. A carta do pensamento. E a carta dos jogadores, essa carta que é o reversa. E a Sibila vem contando aqui que você talvez esteja em um momento exatamente de oscilação de humor. Uma hora você está extremamente carinhosa, mostrando a sua ternura, o seu amor, o seu carinho, o seu cuidado. Na outra hora você está jogando a cadeira para o alto e está nervosa, está com raiva e, né, essa oscilação de humor muito grande. E a carta da casa do campo, ela sugere que talvez seja um momento, agora durante essa oscilação, devido às suas oscilações de humor, se você começou a perceber esse tipo de padrão, seja um momento de você se afastar um pouco, de você se conectar mais com a natureza, de você tirar um momento de paz a sós, a dois com o seu esposo, um momento de calma, ou a só, ou com o seu esposo, né? Para você talvez tentar se desconectar da situação que você está envolta no momento, apesar de tudo isso se passar muito dentro de nós mesmos, mas talvez o fato de você estar indo a um local mais conectado à natureza traga para você a possibilidade de repensar as suas atitudes, repensar sobre a sua mudança de humor extrema, talvez muitas vezes ao dia, entendeu? Vai lhe trazer benefícios e também vai ajudar você a pensar um pouco melhor sobre aonde você tem gastado o seu dinheiro ultimamente.
Talvez essa mudança de humor muito grande acaba trazendo padrões onde a gente, toda vez que a gente está com muita raiva, a gente vai procurar uma válvula de escape e pode ser em direção ao consumismo. Tô com raiva, compro sapato. Tem gente que toma sorvete. Você entendeu? Tem gente que, sei lá, compra anel, brinco. Existem formas de apaziguar ou amenizar essa dor e essa frustração, e geralmente ela vai em direção ao consumismo, ou consumismo de comprar coisas, ou consumismo de comer mesmo, e pode ser até um consumismo de redes sociais, você entendeu? Então, assim, onde você vem gastando seu dinheiro? Pode ser que quando você fica com raiva, você se inscreve em 10 apps diferentes. Aí quando você vai ver, você está gastando mais de R$ 200 aí por mês em pagamento de app. Você entendeu? É a mensagem que tá vindo, gente. Eu só tô dando um recado. Bom, baseado nisso, mostra aqui alguém que tá com mudanças de humor. Vamos ver o que o tarô traz. Se o tarô vai trazer a mesma mensagem ou se ele vai reforçar alguma outra informação aqui, espiritualidade maior, que é necessário saber nesse momento. Três energias para mulheres que estão passando por um momento de se conhecer, de acreditar em si, que é necessário saber para esse momento. O baralho está sendo específico. Caiu a carta do 8 de paus, a carta do 9 de pentáculos. Ui. E a rainha de espadas. Exatamente, aqui mostra que você tem um foco muito grande no seu corpo. O 9 de pentáculos, como ele é matéria, ele é terra, né? Então é matéria, então não necessariamente só dinheiro, ele pode se representar também o seu corpo. Você está com um foco muito grande, né? Não somente com o foco, mas você quer alcançar um objetivo aqui relacionado com o seu corpo. É como se você falasse assim: eu quero emagrecer 8 quilos. Eu quero pesar tanto em 8 meses. Aqui existe claramente um foco, um objetivo aonde você está direcionada a chegar nesse objetivo com relação ao seu corpo. E você tá assim, você botou isso na sua mente, você tem clareza disso e você tá indo em direção a isso. Muito legal. Porém, se você for muito restrita nessa sua dieta ou nesse padrão ou pode ser isso que esteja gerando esses conflitos de humor muito grande, porque se é algo que você força extremamente, o seu corpo ele vai dar sinais de conflito, compreende? Não que você tenha que não fazer, não é isso que eu estou dizendo, mas talvez aqui eu sinto que você está fazendo um tratamento alimentício aqui, você está cuidando do seu corpo aqui. E você sabe que você tem essas mudanças de humor aqui. Clarifica o 8 de paus. Clarifica o 8 de paus, por gentileza. Clarifica o 8 de paus. Clarificando o 8 de paus. Clarificação do 8 de paus. 10 de copas. Sim.
Você tá com foco em ter, ok, você quer gostar de você. Você quer gostar de você. Você parece que você não está feliz com o seu corpo e você está procurando harmonia emocional no seu corpo. Caíram muitas cartas. Espiritualidade maior, clarificação para o 9 de pentáculos. 2 de pentáculos. Você tá focada em atingir uma completude emocional aqui através do seu trabalho, do seu corpo, né? Você quer se sentir bem, você quer ser amada, você quer ser reconhecida. E você, por isso que você está trabalhando aqui colocando esforços, né? E ação em direção a ter um corpo mais bonito, uma pele mais bonita, né? Aqui você está fazendo atividade física. Mas é porque você quer se sentir bem, porque você quer se sentir amada, se sentir completa, bonita, gostosa, essas coisas, né? E ótimo, isso é ótimo. Mas mostra que você vem oscilando, né? 2 aqui de pentáculos mostra essa oscilação que realmente clarifica esse pêndulo. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim. Gente, faz parte do processo. Não é todo dia que a gente acorda com o pé direito. E tá tudo bem. Não é todo dia que a gente tem que comer aquele pedaço de bolo de chocolate que a gente ama. E eu estou falando agora com uma personal trainer, Romina Bestet. Mas não vai matar ninguém você comer um pedacinho de bolo de chocolate uma vez por mês. Pelo amor de Deus, gente. A vida ela é feita de equilíbrio. Porque se você faz algo aqui, agora se você faz algo aqui, se esse foco que você tem aqui, ele é extremo, ele se torna insustentável. É necessário fazer algo com equilíbrio para que seja sustentável a long term, a um período longo. Você entendeu? Você não quer fazer uma dieta só para chegar no seu peso. Pronto, chegou no meu peso, agora eu vou comer aquele pedaço de bolo de chocolate lá que eu queria e não comi. Não é assim. Chegou no seu peso, essa é a parte mais fácil. O problema agora é manter o peso, né? Manter o peso tem que ser sustentável. Então, você tá com bastante foco, com bastante esforço, você já tá se sentindo melhor, alegre, você já está vendo os resultados de tudo isso que você tá fazendo aqui, você tá vendo os resultados do cuidado que você tá tendo com o seu corpo, das ações que você tá tendo com o seu corpo aqui? Você tá... Só que você também tá vendo que é um processo, né? Que tem dia que dá, tem dia que não dá, e tem as oscilações de humor. Clarifica a rainha de espadas. Gente, a carta voou. Ai, peraí, gente. A torre. E veio a torre. E foi isso que eu falei, né? Você tem clareza daquilo que você quer, mas tem que ser sustentável, porque senão cai por terra. Gente, eu acabei de falar, tem que ser sustentável. Não adianta você fazer algo extremo, porque se não for sustentável, você perde 10 e ganha 20. Aqui fala que você tem clareza, né? A rainha de espadas foi clarificada com a torre. Você tem clareza de todos os padrões que você precisa mudar. E isso é fantástico, porque pelo menos a clareza já é um início. Pior daquele que nunca enxerga. A clareza já é um início. Você sabe o que você tem que mudar. É algo que vai ser difícil, sim, mas você tem uma direção. É como se você já estivesse planejando aqui
Aqui você já começou cuidando do seu corpo, mas você já notou os padrões de oscilações de humor, você já notou que isso já está afetando o seu relacionamento, você já está querendo ir, né, dedicar um pouco mais de tempo na natureza, ao seu parceiro, você já está vendo aspectos que precisam ser tratados, porque esses aspectos precisam ser transformados de um modo que se tornem sustentáveis. E depois de toda a torre sempre tem um novo início, né? Você corta tudo aquilo que você começa, tudo aquilo que não te faz bem. Você começa a notar que determinados padrões ocorrem devido a uma determinada situação. Você começa a cortar aquele tipo de situação para evitar aquele padrão se repetir. E isso é correlacionado com você mesmo, né? Você pode falar assim: poxa vida, toda vez que eu tomo a minha taça de vinho, eu me exalto. Bora beber água? Toma chá, suco. Muda o padrão. Aí você não se exalta mais. Porque você se exalta, depois você fica com ciúme, aí já discute, aí já vira aquela bola de neve. Toma água. Tô falando que é fácil? Não. Tô falando aqui que é conscientização do padrão que gera uma consequência. Você vê isso, se conscientiza e tem o poder de tomar essa ação, tirar o que não lhe serve e construir algo novo. E é assim que o tarô te ajuda durante qualquer fase da sua vida. Ok? Eu agradeço você por me ouvir. Eu espero que essa leitura, que esse podcast, que esse bate-papo gostoso tenha te ajudado. Uma ótima semana. Nos vemos na semana que vem. Paz. Beijo.